Saudamos a todos, em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior, a todos os amigos da Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy, pelo qual agradecemos o honroso convite para essa nossa conversa nesse dia, que para a sociedade é um dia muito importante, não só para a sociedade, mas para a humanidade. 1º de janeiro de 2001. E aí nós agradecemos esse convite de estar no primeiro dia do ano conversando sobre os ensinamentos do grande Mestre Jesus. Mas essa data também é muito significativa no nosso calendário, no calendário humano, porque é considerado o dia da fraternidade universal. É o dia também da confraternização universal. É um feriado nacional no Brasil, comemorado todo 1º de janeiro, e foi instituído por uma lei em 1935, no governo do então Getúlio Vargas. Também é feriado sob este nome em Portugal, onde foi instituído pelos vitoriosos republicanos após a implantação da República Portuguesa em 5 de outubro de 1910. E aí nós começarmos o ano falando em fraternidade. Normalmente nós consideramos o primeiro dia do ano, do ano que a gente chama o Ano Novo, a divisão entre o novo e tudo de velho que passou. E normalmente nós comemoramos e vibramos para que tudo que passou no ano que foi ruim desapareça e comece um novo ano com tudo novo. Nem sempre é bem assim. Esse ano de 2021 nós temos muito que pensar em mudança, porque 2020 foi um ano muito difícil para toda a humanidade, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas em todos os países do mundo. Foi um ano de muita reflexão e que levou o ser humano a pensar mais nessa questão da fraternidade, inclusive a fraternidade universal. A fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. E dentro dessa reflexão, esse ano nos levou muito a nos aproximar como irmãos, independentemente de qualquer diferença social. Por esse motivo, fraternidade significa também parentesco entre irmãos. A fraternidade universal, ela designa a boa relação entre os homens, em que se desenvolve sentimentos de afetos próprios dos irmãos consanguíneos. Mas não só dos irmãos consanguíneos. Fraternidade também é o laço de união entre todos os homens, todos os seres humanos, fundado em quê? No respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. E aí é mais outra reflexão, respeito e igualdade de direitos entre todos os seres humanos. E aí nós perguntamos, somos todos irmãos? Somos todos iguais? Na teoria, sim. Inclusive, nós religiosos, nós cristãos, sempre dizemos que somos todos filhos de um único Pai, Filho de Deus, irmãos de Jesus, e que somos todos iguais diante o Criador. Mas será que diante os homens, diante a sociedade, nós somos todos irmãos e todos iguais? Será que as diferenças ainda existem? E nós escolhemos 3 vocábulos para uma reflexão nesta noite. A união entre as pessoas, e a união é o princípio de tudo,
inclusive no núcleo familiar. A união ela só vai um dia prevalecer quando ela começar no núcleo familiar, entre aqueles próximos, mais próximos de nós, aqueles que estão na convivência diária. Depois, no ambiente profissional, na vizinhança e onde estivermos. Um segundo vocábulo é o respeito. Como é que está o respeito entre as pessoas, entre nós mesmos? Será que nós estamos nos auto-respeitando e respeitando o nosso próximo, independentemente de hierarquia, não é? de raça, de cor? E o outro vocábulo que nós escolhemos para iniciar a nossa reflexão é a igualdade. E quando a gente fala de igualdade, leva-nos também a profundas reflexões. Como é que está o sentimento de igualdade entre as pessoas? E aí nós vamos ver já Kardec falando dessa questão da igualdade, não é? A igualdade natural, lá no Livro dos Espíritos, na questão 803, onde pergunta Kardec aos Espíritos: todos são iguais perante Deus? E lógico, a resposta é sim. Os Espíritos nos respondem que todos nós, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Mas será que o ser humano, será que nós já compreendemos esse princípio da lei natural, da igualdade natural, quando nós usamos uma frase que é muito conhecida: o sol brilha para todos? Me parece que muito na teoria, porque se nós pudéssemos, nós tirávamos o sol de alguns grupos, de algumas pessoas, e é fácil de relacionar de quem nós tiraríamos esse direito do sol brilhar para todos. De dizermos que Deus é Pai de todos, que o sol brilha na casa do que faz o bem, na casa do que faz o mal, do preto, do branco, do rico, do pobre, do saudável, do doente, e isso é uma realidade. Mas, dentro da nossa consciência, dentro da nossa prática diária, me parece que não é bem assim. E aí, ainda um comentário de Kardec: todos são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nós somos submetidos às mesmas leis naturais. Nascem com a mesma fragilidade. Toda criança ela é igual, não é? Em todos os aspectos. Só as condições, o estado, o local, a família onde ela nasce, a condição social requer bem diferente, não é? E são sujeitas a todas as dores do corpo, não é? Do rico se destrói como a do pobre, não importa. A doença, ela não escolhe o branco, o preto, o rico, o pobre. Lógico, cada um dentro das suas condições encontra formas melhores de administrar essas situações, né? Deus não concede superioridade a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Na prática, na vida real, me parece não ser bem assim. Deus não concedeu superioridade a ninguém, a nenhum homem. E como é que nós, os seres humanos, convivemos e vemos essa questão de superioridade, de igualdade, de inferioridade, de hierarquia, não é? Do poder, quem tem mais, quem tem menos? E aí, a gente observa que agora, no dia 20 de dezembro de 2020, quem assistiu o Fantástico viu uma cena que está bem dentro disso que nós estamos conversando, de uma senhora, não é? Eu vou citar o nome dela, porque foi veiculado na programação, Madalena, de 46 anos de idade, onde hoje
em terras brasileiras, em um dos estados brasileiros, em pleno século XXI. Né? Ela foi aos 8 anos pedir comida em uma casa e ao chegar na casa, a proprietária a convidou e perguntou se ela queria ser adotada por essa família, lógico, uma família abastada, né? E a criança de 8 anos, com outros irmãos também passando fome, lógico que iria querer ter uma nova vida de adoção. E aí a senhora que a recebeu fez uma promessa de adoção, inclusive para a família dessa garota de 8 anos, né? Só que a família se iludiu, mas ela ficou com a menina, provavelmente perdeu o contato da família e, resultado, depois de muito tempo, essa senhora era professora, educadora, veja só, educadora, né, professora, mas essa criança, resumindo a história, ela passou 24 anos em trabalho escravo desta família. E narrou o programa, não é? É o Fantástico, que em 2001, um tio da esposa do professor, veja só, ela ficou na casa dessa família, depois o dono da casa a rejeitou, botou para fora, né, e ficou na casa de um filho que também era professor universitário. E esse filho, né, fez o casamento, né, dessa senhora com um tio dele, o tio da esposa dele, casou Madalena, era ex-combatente das Forças Armadas, e em seguida, depois do casamento, esse senhor faleceu, né, tempos depois, e deixou 2 pensões que, pelo que foi informado no programa, né, hoje valeria mais de R$ 8.000 por mês. E alguém dessa família que fez o casamento ficou recebendo essa pensão e não passava para a pseudo-viúva, né? Porque ela casou, mas nunca conviveu com esse cidadão, foi só uma formalidade. Pressupõe-se que foi provocado pela própria família com interesses outros, né? E aí a gente vê que hoje essa senhora ela apareceu no Fantástico, onde houve denúncias e ela saiu do cativeiro. Hoje ela já está em um abrigo que acolhe pessoas que sofrem esse tipo de agressão, né? Hoje a lei já permitiu que esse dinheiro que ficou no nome dela, ou ficou desse suposto viúvo, hoje ela já está recebendo tudo. E aí a gente viu cenas assim muito chocantes dela saindo para a rua, nunca tinha saído para comprar nada, né? Comprando roupas, uma pessoa assim de uma cultura muito sem muita leitura, não é? Ela só estudou as primeiras letras quando pequena. Então a gente vê situações dessas nos dias de hoje, em pleno século XXI, em residência de pessoas que têm uma função muito específica para a nossa sociedade, que é de educador, de professor, não é? A primeira família, onde a dona da casa é professora, e a segunda família do filho dela, que é também professor universitário. Isso para a gente perceber em que mãos está a nossa educação, aqueles que se dizem educadores cometendo certos delitos. Bem, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para refletir sobre os acontecimentos nos dias de hoje, quando a gente fala em fraternidade universal, não é? Nós sabemos que desde 1995, não é? Isso apareceu também no programa, 55 mil pessoas foram resgatadas em forma de escravidão no Brasil. Em 2019,
narrou também o programa, a fonte lá do Fantástico, né, que 14 pessoas foram resgatadas em escravidão doméstica. Isso nos dias de hoje. Né? E aí a gente vê, né, que essa questão da diversidade já sendo vista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, né? Daqui a pouco faz 100 anos, que diz que não deve haver nenhum momento de discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade, opinião ou qualquer que seja um outro motivo. Aí a gente lembra da velha escravidão e da nova escravidão, porque ainda hoje há escravidão. Bem, não vamos nos adentrar nessa questão, não é? Mas sabemos que o respeito à diversidade é uma forma de promover a inclusão das pessoas na sociedade. E a gente vê hoje nessa questão de igualdade e desigualdade, não é? Do igual e do desigual, que ainda está muito intrínseco na consciência das pessoas. A gente vê ultimamente, nos últimos dias, os meios de comunicação falando sobre a questão do racismo, os grupos de negros, trabalhando, lutando pela igualdade social, os casos de homofobias, né? E aí a gente pode também, dentro dessa questão do princípio da fraternidade e da paz universal, já que o nosso tema de hoje é fraternidade universal e paz como chave para um novo mundo, não é? A gente vai em um outro campo social, que é a fome, que é designado como insegurança alimentar grave. Como é que está a situação da fome num país que produz o suficiente para alimentar todo mundo e ainda exportar, não é? Como é que está a fome no Brasil? No dia, vamos refletir isso, no dia em que a gente fala de fraternidade universal, todo mundo está em festa, todo mundo está feliz, né? Como é que eu estou feliz com minha mesa farta e o meu irmão que está ali de lado com fome, né? E a gente faz uma reflexão sobre essa questão no nosso país. O IBGE, ele nos fala, né? Isso, estatística de 2017, 2018, né? Mas a realidade de lá para cá não mudou muito, que o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas nessa condição de fome ou insegurança alimentar grave. Aqui no Nordeste, em Pernambuco, né, mães relatam que crianças dormem com fome. Se a gente vê as notícias, né, os jornais, né, levantamentos que são feitos, quantas crianças com fome aqui no nosso Nordeste, não precisa ir para longe, é aqui no Nordeste de Pernambuco. Quantas cidades que são esquecidas pelos órgãos governamentais e essa sociedade vive com todo tipo de carência. Locais onde nem água tem para tomar banho e matar a sede. Mães que aparecem às vezes nos programas, se a gente vê, chorando e dizendo: é triste anoitecer, 2, 3 filhos pequenos, 2 anos, 1 ano, amamentando. Outro dia nós vimos uma situação dessa, onde a mãe dizia: eles foram dormir, nem leite eu tinha para amamentar. E eles chorando, e o jornalista, o repórter, perguntou: e aí, o que a senhora fez? Bem, eles foram dormir chorando, e adormeceram e dormiram. Veja só, isso no nosso estado, em Pernambuco, nós somos pernambucanos. São coisas que nos levam muito a refletir sobre a questão
desse dia da fraternidade universal. Será que a fraternidade deve ser só na época do Natal, onde a gente faz grandes campanhas para matar a fome, levar um brinquedo, e os 365 dias do ano? Bem, um outro viés da sociedade que a gente observa é a violência. Estamos falando de fraternidade, não é? Mas ao lado da fraternidade a gente vê a violência campeando. Em dados da Organização Mundial de Saúde, não é? Nós observamos que, segundo a OMS, 123 pessoas morrem vítimas de homicídios por arma de fogo todos os dias no Brasil. São 5 mortes por hora. Gente, em que situação nós estamos? Mas alguém pode dizer, você só está falando das coisas ruins, não fala das coisas boas que estão acontecendo. Sim, a gente tem que falar das duas, porque isso não quer dizer que o nosso país, o mundo está perdido, não. Existe muita fraternidade, muita gente fazendo coisas boas, muita gente praticando a verdadeira caridade, muita gente com sentido fraternal no seu irmão. Não é? A gente vê grupos e mais grupos, os meios de comunicação sempre mostram isso. Aliás, deveria mostrar mais, né? Mas existe muita gente fazendo bem. É isso que nos leva a pensar e ter fé em Deus e esperança de que, apesar de todos esses números, esses dados, né, que às vezes ainda não é a realidade, mas existe o outro lado, não é? Então, é uma coisa triste a gente vê uma sociedade onde mata por brincadeira, onde é que está o sentimento de fraternidade. Isso é uma reflexão para nós cristãos, para nós espíritas, o que é que estamos fazendo e o que precisa ser feito para melhorar essa situação, para nós colaborarmos com a implantação do reino de Deus na terra, conforme prometeu Jesus, não é? Ele pede a toda hora, me ajudem a construir o reino de Deus na terra. Foi para isso que ele veio há mais de 2000 anos. E nós continuamos ainda vacilantes, né? E fazendo ainda muito pouco. Lógico, cada um dentro das suas condições, mas precisamos despertar mais para o sentimento de amor, de fraternidade, de caridade. Por outro lado, nós vimos que dos 159 mil registros feitos pelo DISC Direitos Humanos ao longo de 2019, 86,8 mil pessoas, denúncias ou registros, são de violações de direitos de criança ou de adolescente. Veja só, como é que está sendo essa sociedade futura quando em tenra idade recebe violência. Isso é muito divulgado, nós não vamos aqui adentrar em números, em estatística, porque isso a gente vê a toda hora, né? Crianças abusadas sexualmente, crianças sendo batidas, crianças agredidas por familiares, onde alguns dados dizem que as maiores agressões é dos próprios familiares. A questão da agressão sexual são os próprios familiares. Tem casos aí de parentes bem próximos, de pai, irmão, de tio, etc., não é? Onde essas crianças são violentadas. Como serão esses seres na idade adulta na nossa sociedade? Como é que eles vão entender a questão da fraternidade, da irmandade, de ver no semelhante o seu irmão? Ele vê um irmão ou vê um agressor? Tudo são coisas para a gente refletir nesta noite, não é? Por outro lado, nós vemos que moramos num país, né, no Brasil, onde o próprio IBGE, isso em dados no censo de 2010, né, já faz 10 anos, mas
registrou o IBGE no censo de 2010, 80% das pessoas que se dizem religiosas serem cristãos. Quer dizer, é uma população de cristãos muito grande. Nós podemos dizer que vivemos num país cristão. Como é que nós vivemos num país que se diz cristão e a gente vê tanta coisa difícil acontecendo? E agora, é um país cristão, não é? É. Agora, nós precisamos ainda intensificar e fazer com que a vivência cristã atinja toda a sociedade, porque não são todas as pessoas que estão nesse clima de fome, de perversidade, de agressividade, de preconceito. Não. A sociedade é dividida. Tem aqueles que já enxergaram, já têm consciência da fraternidade, do amor, da paz, e aqueles que ainda não têm. E os futuros que estão sendo resultado desses que agridem hoje, que ninguém sabe como é que vai ser. Né? Temos, lógico, uma ideia do que será. Mas aí, por outro lado, a doutrina espírita ela é rica nisso e ela nos dá um viés muito importante. Nem todos esses que recebem essa bagagem de agressividade tornam-se agressivos, porque ali são espíritos que já vêm de outras existências. Quantas vezes um espírito que sofre muito e aquilo ali ele entende como se fosse um resgate, mas nem todos entendem assim. Né? A doutrina espírita nos explica isso. E aí nós precisamos pensar em um termo que é muito utilizado, na alteridade. E aí existe uma obra, As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, onde ele trata dessa questão da alteridade, que é o respeito à diversidade pelo que é diferente. Hoje é muito comum se falar nessa questão de alteridade, no respeito às diferenças, mas precisamos trabalhar muito ainda para atingirmos um patamar de respeito, não é? De alteridade com os nossos irmãos. Colocar-se no lugar do outro com consideração, valorização e diálogo. No caso, a empatia também é um termo muito usado na pedagogia, é colocar-se no lugar do outro, que não quer dizer você absorver os problemas do outro, mas compreender que ele é diferente de você, as limitações, porque muitas vezes nós queremos que o outro seja igual a gente, pense igual a gente, tenha atitudes igual a gente, mas cada um de nós temos a nossa história e temos um estado evolutivo diferente. Então a diversidade é tão indispensável à harmonia quanto às variadas finalidades dos órgãos e são para o equilíbrio do nosso organismo. Não nos cabe mais hoje o preconceito, a intolerância, pois somos pó. Isso já dizia, né, a Gênese 2.7, né, tá lá no livro da Gênese, não é a Gênese espírita, não, é a Gênese da Bíblia, né, que não nos cabe o preconceito, a intolerância, pois somos pó, né, mas ainda campeia a intolerância, os preconceitos. A gente vê casos e mais casos, né, eu não vou citar aqui nenhum, porque todos vêm por aí, né, de intolerância, de preconceito, de cor, de raça, de nível social, etc. Bem, por outro lado, nós vemos ainda dentro das desigualdades sociais, vamos lá novamente no Livro dos Espíritos, na questão 806, onde Kardec pergunta ao Espírito Verdade: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta é não, ponto e vírgula. É obra do homem e não de Deus. Desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando então somente a desigualdade do mérito.
Então a resposta foi completa, não é? É obra do homem. Resultado de quê? Do orgulho, do egoísmo, da prepotência e tantos defeitos que a gente ainda guarda dentro de nós. Mas um dia isso desaparecerá da terra. Lógico, a gente vai ver no próprio livro dos Espíritos, na lei do progresso. O progresso, ele é infalível. E nós vamos progredir um dia, nós vamos passar por tudo isso e vamos nos tornar espíritos melhores.